As esposas do Reich eram figuras que combinavam a aparência da elegância com a sombra de um poder invisível, um poder que operava entre jantares oficiais, bailes de gala e reuniões privadas com os homens que governavam a Alemanha nazista. Na primeira luz do dia, podia-se vê-las cumprimentando com um sorriso estudado, passeando pelos jardins de residências oficiais ou acompanhando seus maridos em atos propagandísticos. Mas por trás dessa aparência, escondia-se um vínculo estreito com a máquina do terror que definia o Terceiro Reich. Sua vida cotidiana oscilava entre o conforto da alta sociedade e a consciência, quando não a participação ativa, na brutalidade do regime. As imagens de Eva Braun, ao lado de Adolf Hitler, em Berghof, de Magda Goebbels, supervisionando seus filhos, enquanto seu marido executava planos de extermínio, ou de Leni Riefenstahl, filmando a glorificação do nazismo, representam um contraste inquietante. Mulheres imersas em um mundo de rituais e estética, enquanto a violência e a morte marcavam o pulso de seu entorno imediato, o que levava essas mulheres a sustentar os homens mais poderosos e sanguinários da história. A resposta não é simples, mas começa na conjunção entre ambição, conformidade social, fascinação pelo poder e um contexto histórico que moldou suas decisões. Preparem-se então para esta viagem pela história. Desvendaremos a fundo o lado oculto das mulheres do poder nazista. A Alemanha do entreguerras era um país marcado pela humilhação após a Primeira Guerra Mundial e o Tratado de Versalhes. A economia devastada, a perda de territórios e a dívida imposta geraram um clima de ressentimento que se espalhou por toda a sociedade. As mulheres, cujo papel tradicional centrava-se no lar e na família, começaram a sentir também os efeitos da transformação social e política. Nas cidades, algumas acediam à educação e ao trabalho, enquanto em zonas rurais, a pressão por manter os valores tradicionais mantinha-se forte. O Partido Nazista, em sua ascensão ao poder, explorou este contexto. Oferecia uma estrutura de segurança e um sentido de pertencimento a quem se sentia desorientado pela instabilidade social. A NS Frauenschaft, a organização feminina do partido, promovia a ideia de que a mulher devia ser mãe e sustento do lar, mas também defensora do Reich, transferindo a obediência e o controle ideológico para a esfera doméstica. Eva Braun nasceu em Munique em 1912, numa família de classe média que valorizava a estabilidade e a disciplina. Desde jovem mostrou interesse pela fotografia e pelo cinema, mas também pela vida social da cidade. Sua educação era convencional, com um forte componente de normas e respeito à autoridade, mas seu contato com círculos culturais e juvenis permitiu-lhe desenvolver um espírito independente. Magda Goebbels, por sua vez, provinha de um entorno mais complexo, filha de um engenheiro belga e de uma mulher alemã. Sua infância esteve marcada por relações familiares turbulentas e mudanças frequentes de residência. Desde muito jovem, Magda mostrou determinação, ambição e um caráter dominante, traços que a converteriam na companheira ideal de Joseph Goebbels, o ministro da propaganda. Gertrude Scholz-Klink, líder da Liga de Mulheres Nacionais Socialistas, e Leni Riefenstahl, diretora de cinema e fotógrafa de Hitler, tinham trajetórias distintas, mas coincidiam numa fascinação pela figura dos líderes nazistas e pela possibilidade de deixar uma marca na história, fosse através do poder político direto ou da manipulação cultural. Os casamentos e alianças estratégicas jogaram um papel central na consolidação dessas mulheres dentro do regime. Eva Braun, apesar de sua relação romântica com Hitler, tornou-se testemunha e suporte silencioso de sua vida privada e de decisões que afetariam milhões. Magda Goebbels casou-se com Joseph Goebbels em 1929, criando uma equipe que combinava a inteligência política de seu marido com sua capacidade de organização e controle doméstico, influenciando na criação dos filhos dentro dos preceitos do nazismo. Gertrude Scholz-Klink, casada com um funcionário do partido, aproveitou sua posição para ascender dentro da estrutura feminina das SS, enquanto Leni Riefenstahl utilizou seu talento e proximidade com Hitler para assegurar um papel privilegiado na propaganda e na imagem do regime. Cada casamento ou vínculo consolidava um círculo de poder no qual a mulher exercia influência de maneira direta ou indireta, consciente da responsabilidade que isso implicava. Essas mulheres começaram a assumir papéis dentro do nazismo muito antes de a guerra eclodir. Participavam em atos propagandísticos, lideravam organizações femininas e, em alguns casos, administravam recursos humanos ou materiais
que tinham impacto na máquina estatal. A NS Frauenschaft, por exemplo, organizava cursos para formar mulheres em educação ideológica e supervisão da criação conforme os princípios do partido. Magda Goebbels liderava atividades para incutir em seus filhos e em outros jovens a obediência, o nacionalismo e o antissemitismo, que seriam pilares de sua ideologia. Eva Braun, embora mais relegada a um papel privado, tinha acesso à informação privilegiada sobre os líderes e fazia parte do círculo íntimo de Hitler, recebendo visitas de altos oficiais e participando de jantares onde se discutiam estratégias políticas. Riefenstahl, por sua vez, trabalhava na construção da narrativa visual do regime, dando forma à percepção pública do poder nazista mediante documentários e fotografias que glorificavam o Führer e seus seguidores. O contraste entre a vida familiar e a brutalidade do regime era uma constante que definia a existência dessas mulheres. Enquanto preparavam banquetes, supervisionavam a educação dos filhos ou assistiam a atos sociais, os campos de concentração funcionavam a quilômetros de distância e a guerra consumia milhões de vidas. Algumas mulheres eram conscientes da magnitude do horror, mas o normalizavam através do doutrinamento ideológico e da distância emocional. Magda Goebbels, por exemplo, mostrava um afeto extremo por seus filhos, ao mesmo tempo que apoiava, sem questionamentos, a política de extermínio que seu marido executava. Riefenstahl, por sua vez, afirmava desconhecer os detalhes dos campos de concentração, embora contribuísse ativamente para a propaganda que sustentava o regime. A cotidianidade e a banalidade do mal entrelaçavam-se, e essas mulheres aprendiam a administrar sua posição com habilidade, misturando afeto, estética e pragmatismo. À medida que o poder nazista se consolidava, o papel dessas mulheres tornava-se mais evidente. A influência que exerciam sobre seus maridos, sobre os atos públicos e sobre a educação de seus filhos refletia a importância do círculo íntimo feminino na máquina do Reich. Eva Braun, com sua discreta presença, convertia-se num símbolo de lealdade e acompanhamento. Magda Goebbels, num modelo de obediência e disciplina familiar. Scholz Klink, num exemplo de liderança feminina dentro da estrutura do partido. E Riefenstahl, na criadora da narrativa visual que reforçava a imagem do poder absoluto. Cada uma, desde sua esfera de ação, contribuía para a consolidação do nazismo e para a manutenção de sua aparente normalidade social, enquanto a violência e o terror cresciam ao redor. A ascensão social e a participação na propaganda marcaram momentos críticos que delineavam seu poder. As mulheres do Reich entenderam rapidamente que a aparência, a obediência e a capacidade de influir sobre os homens-chave eram ferramentas que podiam consolidar sua posição. Assistiam a conferências, supervisionavam a logística de eventos, coordenavam a formação ideológica de outras mulheres e asseguravam que os filhos dos líderes fossem criados segundo os princípios nazistas. O controle da imagem pública não era apenas um exercício estético, mas um instrumento de legitimação política. As decisões sobre a roupa, os gestos, a educação dos filhos e as relações sociais traduziam-se em consolidação de autoridade e acesso à informação privilegiada. Neste ponto, se você está seguindo a história, inscreva-se no canal para conhecer mais sobre figuras-chave do nazismo e os segredos obscuros por trás de seu poder. À medida que a guerra avançava, essas mulheres viram-se mais imersas no coração da violência. A administração do lar, o cuidado dos filhos e a participação em eventos públicos coexistiam com a supervisão indireta de políticas genocidas. Magda Goebbels, por exemplo, tornou-se um elemento ativo na moral dos oficiais e na educação de seus filhos, como futuros portadores da ideologia nazista. Riefenstahl continuava produzindo filmes que exaltavam a força, a disciplina e a obediência, consolidando a percepção de um Reich invencível. Eva Braun compartilhava a intimidade de Hitler, testemunhando sua rotina diária, suas decisões estratégicas e sua perspectiva sobre a guerra, tornando-se confidente e observadora privilegiada do poder absoluto. Scholz Klink supervisionava a formação feminina no partido, reforçando normas e valores que sustentavam a hierarquia patriarcal do Reich. Os primeiros indícios de implicação direta na máquina do terror surgiram no manejo da educação e da propaganda. A criação dos filhos, o controle da informação e a influência sobre os maridos mostravam que essas mulheres não eram meros acessórios, mas atores que contribuíam ativamente para a normalização da violência. A combinação de ambição, disciplina e lealdade ao partido
Geravam um círculo onde a obediência e a cumplicidade convertiam-se em normas invisíveis. Sua capacidade para adaptar-se ao poder, para moldar a percepção pública e para exercer influência silenciosa definia um papel único, que poucas vezes se reconhecia fora dos círculos próximos ao Reich. Sua ascensão social não apenas refletia a ambição pessoal, mas estava intrinsecamente ligada à expansão do poder nazista e ao controle do entorno familiar e público. Cada participação na propaganda, cada ato social, cada decisão sobre a educação dos filhos consolidava seu papel como mulheres do poder, enquanto a brutalidade do regime continuava seu avanço. Mas agora vamos falar de como essas mulheres passariam da influência indireta a uma implicação mais direta na gestão do terror e do Holocausto, deixando o espectador antecipando os desfechos dramáticos e a queda inevitável do Reich. As mulheres do Reich, que durante anos haviam exercido uma influência silenciosa, mas significativa, alcançaram seu ponto de consolidação durante os anos de guerra. Sua participação na propaganda nazista intensificou-se, não apenas como figuras decorativas ao lado dos líderes, mas como atores ativos na construção da narrativa do Terceiro Reich. Magda Goebbels, por exemplo, supervisionava pessoalmente atividades da juventude hitlerista e de organizações femininas, assegurando-se de que a educação dos filhos de oficiais e da população se alinhasse com os ideais do partido. Seu lar tornou-se um microcosmo do Reich, onde a obediência, a disciplina e a ideologia se impartiam com a mesma força que se ensinava nas instituições oficiais. Eva Braun, embora mais relegada a um papel privado, compartilhava com Hitler seus pensamentos sobre as decisões do governo e era participante da vida cotidiana do Führer, o que a colocava numa posição de observadora privilegiada da máquina de poder. Leni Riefenstahl continuava filmando e documentando atos de propaganda, incluindo eventos militares, manifestações massivas e treinamentos das forças armadas, moldando a percepção do nazismo como um regime invencível e glorioso. O papel dessas mulheres estendia-se também ao controle sobre o entorno familiar e social. Supervisionavam a educação dos filhos, as interações sociais dos círculos de poder e a imagem pública de seus maridos. A gestão doméstica tornou-se um ato político. Cada reunião, cada ato social, cada gesto de obediência reforçava a narrativa de um Reich ordenado e moralmente superior. A influência dessas mulheres não se limitava ao âmbito privado. Participavam em atividades de propaganda, desde a organização de eventos até a seleção de participantes em filmes e atos oficiais. A combinação de carisma, disciplina e habilidade para a manipulação social consolidava seu papel como figuras de poder indireto, embora determinante. À medida que a guerra avançava e a violência sistemática do regime se intensificava, a cumplicidade dessas mulheres tornou-se mais evidente. Participavam de maneira direta ou indireta em crimes, fosse mediante a administração do lar de líderes que executavam políticas genocidas, a educação de seus filhos na ideologia nazista, ou o apoio logístico a programas de extermínio. Magda Goebbels, num ato de extrema lealdade ao partido e a seu marido Joseph, levou a cabo a morte de seus 6 filhos antes de suicidar-se junto a ele no bunker de Berlim. Uma decisão que reflete a internalização total da ideologia e a obediência cega à estrutura de poder que haviam servido. Eva Braun morreu junto a Hitler, selando seu destino e demonstrando que a proximidade ao poder absoluto implicava uma participação fatal, embora muitas vezes indireta, na destruição massiva de vidas humanas. Leni Riefenstahl, embora não envolvida diretamente em assassinatos, contribuiu para a justificação e glorificação do regime mediante seus filmes, que reforçavam a obediência, a disciplina militar e a percepção de uma superioridade racial que legitimava a violência estatal. A queda do Reich, nos últimos dias da Segunda Guerra Mundial, foi um momento de decisões dramáticas para essas mulheres. Berlim encontrava-se cercada, os bombardeios aliados arrasavam a cidade e a estrutura do poder nazista desmoronava. No bunker do Führer, Magda Goebbels tomou a decisão de tirar a vida de seus filhos e depois suicidar-se junto a Joseph, um ato que simboliza a convergência de lealdade, desespero e doutrinamento extremo. Eva Braun, que se havia casado com Hitler poucas horas antes do suicídio, escolheu acompanhá-lo até o final, enfrentando a morte num gesto que combinava amor, fidelidade e aceitação do destino imposto pela queda do regime. Outras mulheres, como Schultz Klink, foram presas ou conseguiram sobreviver, enfrentando a vergonha, o julgamento
e o desaparecimento da influência que haviam construído. A percepção histórica dessas mulheres é complexa. Algumas sobreviveram e foram julgadas por sua participação ou cumplicidade, enquanto outras conseguiram manter-se no anonimato ou reconstruir sua vida em segredo. A historiografia tem debatido seu grau de responsabilidade, desde a visão que as considera meros instrumentos de seus maridos, até interpretações que as veem como agentes ativos, conscientes da violência que perpetuavam e dos efeitos de suas ações. Seu papel desafia a noção tradicional de culpabilidade, mostrando como a obediência, a manipulação ideológica e a ambição pessoal podem combinar-se para sustentar um regime de terror. A análise de sua psicologia revela padrões de poder, lealdade, temor e fascinação pela autoridade, assim como um compromisso com ideais que justificavam a violência extrema. As mulheres do Reich também deixam um legado em termos da memória histórica e da compreensão do poder feminino em regimes totalitários. Sua influência demonstra que o exercício do poder nem sempre se manifesta através de decisões visíveis ou cargos oficiais. Às vezes, exerce-se a partir da gestão da família, da educação, da propaganda e da imagem pública. A complexidade de sua culpa, a obediência à autoridade e a internalização da ideologia nazista mostram como estruturas de violência sistemática requerem a participação ativa ou passiva de múltiplos atores, incluindo aqueles cuja influência é percebida como secundária. Sua história convida a refletir sobre os mecanismos de manipulação, conformidade e cumplicidade que permitem a expansão de regimes autoritários e genocidas. Em termos sociológicos, o caso dessas mulheres revela como o poder pode ser negociado, exercido e consolidado em espaços considerados tradicionalmente femininos. A gestão do lar, a educação dos filhos, a participação em organizações de mulheres e a representação pública do regime não eram meras funções decorativas, eram instrumentos de controle social e político. Eva Braun, Magda Goebbels, Schultz Klink e Riefenstahl utilizaram essas ferramentas para consolidar a posição de seus maridos e do próprio Reich, mostrando que a colaboração feminina em estruturas de poder totalitário pode ser tão crucial como a ação direta no campo militar ou administrativo. O legado histórico também ressalta a necessidade de examinar a responsabilidade moral para além da ação física direta. Embora muitas dessas mulheres não tenham empunhado armas nem assinado ordens de execução, suas decisões e sua influência facilitaram a implementação de políticas genocidas. A educação ideológica de seus filhos, a legitimação social do poder de seus maridos e a propagação da estética nazista através da cultura e dos meios de comunicação constituíram formas de participação na máquina do terror. A história as apresenta como figuras que operavam nas margens visíveis do poder, mas cujo impacto foi central na perpetuação do regime e de seus crimes. À medida que o Terceiro Reich se desmoronava, o confronto com a realidade era inevitável. As decisões finais dessas mulheres, desde o suicídio coletivo dos Goebbels até o desaparecimento de outras no anonimato, revelam a intensidade do compromisso ideológico e a incapacidade de separar a identidade pessoal da estrutura de poder que haviam servido. A queda do Reich expôs a fragilidade dos mecanismos de controle que haviam contribuído para sustentar e glorificar a violência. E as ações dessas mulheres mostram como a obediência e a cumplicidade podem converter-se em decisões de vida ou morte. Qual dado te surpreendeu mais? Leio você nos comentários. Inscreva-se, dê like e compartilhe este vídeo para que mais pessoas conheçam estas histórias esquecidas do nazismo.